Amigos do Grupo Liberdade de Comunicação, aí na sua tela vocês observam o boletim informativo do coronavírus aqui no município de Horizonte. Eu chamo a atenção de todos para que vocês possam observar que esse boletim foi o último, né? Mas só que nessa manhã de segunda-feira o número de óbitos aí é 77. Hoje já mudou. Eu estou aqui com o secretário de saúde do município de Horizonte, Everardo Cavalcante, e até mesmo, Everardo, o aumento do Covid em todo o Brasil é público e notório. Como é que está a situação aqui no município de Horizonte? Bom dia. Bom dia. É preocupante, como nos demais municípios, inclusive Fortaleza. O número de casos positivos desde a segunda quinzena de outubro só aumenta, né? E a gente sabe que isso se deve em grande parte a esses movimentos de campanha eleitoral, onde as pessoas visitaram aí milhares de residências, apertaram mãos, abraçaram, né? Se aglomeraram, que isso só foi interrompido na última semana para o dia da eleição, né? Então, de lá para cá, os números aumentaram substancialmente. A gente estava numa situação bastante tranquila, tanto é que o último óbito que a gente tinha registrado aqui em Horizonte tinha sido de agosto. Em muitos momentos as internações chegaram a zero. Tanto é que nós tivemos que desativar o nosso hospital de campanha porque não tinha mais pacientes a partir exatamente desse período aí do início de agosto para cá. E de repente nós nos deparamos com uma situação muito parecida com o início da pandemia. Muita gente com sintomas, e aí a população está cometendo um erro que a gente precisa alertar as pessoas. A preocupação é fazer teste. Não, gente. A primeira preocupação é teve algum sintoma gripal, né? Procurar o médico. Teste não é tratamento, né? E se o médico entender que você precisa fazer o teste, ele vai requisitar e a gente faz o teste. Inclusive o teste mais apropriado, que é o PCR, né? Com a coleta lá daquela amostra das narinas. Mas assim a gente percebe que as pessoas querem fazer teste e não querem ficar em casa. Querem ficar aguardando o resultado do teste para decidir se vai ou não se isolar por aquele período mínimo necessário. E isso só ajuda no aumento de novas contaminações. O número de internações também tem crescido. Nós já chegamos a ter dia aí com 4, 5 internados na UPA. Tanto é que nós já estamos novamente fazendo um outro plano emergencial para isolar uma área, uma ala inteira do hospital, para que, se for necessário, a gente montar lá pelo menos 8 enfermarias para a internação de pacientes. E, infelizmente, na última semana, nós tivemos a confirmação de um óbito, depois de mais de 3 meses sem óbito, um novo óbito, um paciente que estava internado em Fortaleza, e estamos com mais outro em investigação, que aconteceu na UPA, foi coletado o material, nós estamos aguardando o resultado do exame. Então, os números assustam. Em um período de uma semana, só para você ter ideia, agora do dia 14 ao dia 20 de novembro, nós tivemos 134 testes com resultados. Destes, a maioria, 69 positivos, né? Então, o quadro é de extrema preocupação, as pessoas estão relaxando. A gente vê aí alguns ambientes públicos com muita gente, tem notícias de muitas festas, de movimentos em churrascarias e bares muito grande. E é preciso dizer que a prefeitura, a gente não tem um poder de polícia para sair fechando, prendendo, né? As pessoas, cada um precisa ter a sua responsabilidade. Nós estamos tentando fazer a nossa parte, mas todo mundo precisa fazer a sua. Ter o máximo de cuidado. A vacina, todo dia vocês escutam na televisão aí, 1, 2, 3, 4 vacinas aprovadas, eficácia de tantos por cento. Mas, na verdade, essas vacinas só vão aparecer para a população, eu acredito que muito mais para o meio do ano que vem do que para o início. Então, até lá, muita gente pode contrair essa doença
e muitas pessoas podem evoluir a óbito. Eu só espero que a gente não tenha que chegar à situação do pico da pandemia, onde os municípios tiveram que fechar comércios, isolar ambientes públicos. Isso é péssimo. Chamado lockdown, né? Chamado lockdown, né? Mas se as pessoas não se atentarem para a responsabilidade de cada um, é isso que pode acontecer, sim. Olha, é muito importante essa matéria com o secretário de Saúde do município de Horizonte, até mesmo para alertar a população. Parece que a população ainda não caiu a ficha que essa doença ainda está no nosso meio. É bom que se diga, né, que a questão de vários, como bem falou o Everardo, várias repartições públicas que estão aí, digamos, funcionando a todo vapor. A questão da aglomeração, Everardo, tivemos esse aumento, é bem verdade, na questão política, mas que mesmo antes da política a gente já notava assim que a coisa estava tipo assim dispersa assim por parte da população. Sim, os eventos esportivos, as aglomerações aí, os jogos de futebol retornaram, né? As feiras livres retornando, como se não tivesse mais a doença, né? E até agora a gente não tem sequer uma medicação que diga que seja efetiva, né, para combater essa doença. E a grande preocupação, as pessoas estão tendo os sintomas, né, e já querem procurar diretamente os serviços de saúde para fazer testes, como se teste fosse tratamento. E enquanto não sai o resultado do teste, essas pessoas, a grande parte, não são todas evidentemente, não estão obedecendo àquela necessidade de se isolar de outras para evitar contaminações se realmente estiver acometida da doença, né? Então as pessoas fazem o teste, ficam transitando, até trabalhando, esperando o resultado. Quando sai o resultado, 6, 7 dias depois, e dá positivo, aí essa pessoa vai tratar de se isolar. Mas ela já passou aí pelo menos quase uma semana contaminando outras pessoas. Então a orientação dos serviços de saúde apresentou sintomas, e imediatamente, logo nos 3 primeiros dias de sintomas, procurar os serviços de saúde, porque o médico é quem tem condição de avaliar se são sintomas característicos da Covid, que se precisa logo também fazer a coleta de material, né? E até já entrar com algum tipo de medicação. Não querer fazer um teste por conta própria para depois procurar os serviços de saúde. Achando que esse teste vai resolver alguma coisa. Exatamente, né? Enquanto não sai o resultado, né, outras pessoas estão sujeitas à infecção. Eu queria agradecer ao Everardo pela entrevista e alertar. O que nós podemos fazer isso aí é tornar público, é alertar, chamar a atenção por parte da população, que tome as suas precauções, peça à sua família. Olha, as pessoas que estão por muitas vezes acometidas dessa doença, ainda que não sabem, tem que tomar precaução para que o seu ente querido não possa ser o maior prejudicado, que por muitas vezes paga-se muito caro com a própria vida, né, Verá? Exatamente. É uma pandemia que já levou aqui na nossa cidade 78, né, no estado do Ceará aí já caminhando para o número de 10 mil mortes. No Brasil já passou de 160 mil mortes. Então é uma coisa muito séria que as pessoas não podem. E aí, evidentemente, nós não estamos dizendo que são todas. Mas tem muita gente que não está dando mais atenção a isso, não quer mais usar pelo menos a máscara ou fazer o asseio das mãos, né? E evitar aglomerações. As praias estão lotadas, os clubes estão lotados, os bares, as rascarias estão lotados, né? E se essa coisa voltar como voltou na Europa, como é que vai ser o nosso final de ano? De lockdown? Vai ser um caos total, né? E isso ninguém quer. Isso sem falar que os municípios não têm mais nenhuma condição financeira de bancar o custo desses serviços, né? Nós estamos todos exauridos, com os caixas vazios, mesmo não, até os recursos de outros investimentos terem sido carreados para esse combate na pandemia. É uma situação realmente muito difícil, que precisa da atenção de todos, né? E o melhor prevenção é o que cada um pode fazer.
Então fica o recado, fica o apelo que as pessoas tomem cuidado, não fiquem saindo de casa sem necessidade, né? Vejam os idosos, eu vejo uma quantidade enorme de idosos transitando na rua sem máscaras, e às vezes a gente até aborda para perguntar, vovô, cadê a máscara? Eu não quero saber disso, né? E depois pode ser muito tarde. Obrigado, Everardo. Nós é que agradecemos mais uma vez. Aí a participação do secretário de Saúde do município de Horizonte, Everardo Cavalcante, conversando com os amigos do programa Ponto a Ponto, uma entrevista, repito, que é muito importante para a questão do alerta para toda a população, não só de Horizonte, mas aqui da nossa região, porque são municípios aqui de Pacajus muito próximos, né? 9 quilômetros só separam um do outro. Enfim, a gente nota que é uma situação, né, de alerta e até mesmo de muita preocupação. Com imagens de Samuel Vitor, Chico Neto para o programa Ponto a Ponto na TV.